Olá, caros alunos, meu nome é Isaac Silva e nesse vídeo eu vou falar sobre aplicação de integral no cálculo de comprimento de curvas dadas por gráficos de funções. Então, eu quero iniciar, gente, mostrando esse gráfico aqui, é a função 3 cosseno de x mais x sobre 2, e essa parte que está em vermelho é a parte do gráfico limitada por um intervalo. Então, a gente tem que limitar por um intervalo de 4 a 12 nesse exemplo. Então, vou ter um intervalo AB. E eu quero calcular o comprimento dessa linha aqui, que está em vermelho. Então, uma possibilidade era eu pegar esse ponto, né, que está definido no 4, né, 4, 0 da função, e o outro ponto que é 12, mais ou menos 8 ponto alguma coisa, aqui é o extremo, eu ligar esses dois pontos e dizer que essa linha reta aqui verde é uma aproximação para o comprimento do gráfico, né, o comprimento do gráfico, uma aproximação. Só que é uma aproximação ridícula, né, não tem condição de isso aqui tá muito longe do comprimento. Vocês podem olhar que eu estou comparando sempre o comprimento da curva exato, que é 19,77 unidades de comprimento, com a soma do comprimento das poligonais. A poligonal aqui é só um segmento de reta, só que a gente vai construir uma poligonal. Então, qual é a ideia, gente? A ideia é a mesma da integral da soma de Riemann. Eu vou criar uma partição nesse intervalo aqui de 4 a 12, ou seja, eu vou inserir mais pontos. Por exemplo, inserir mais um ponto aqui nesse intervalo. E agora eu tenho dois segmentos, né? E eu calculo a imagem desse ponto na curva, a imagem do ponto na função. E eu pego e agora eu crio uma poligonal, ou seja, uma sequência de polígonos unidos pela extremidade, né? Sempre seguindo essa ordem aqui da partição. Então, aqui eu poderia dizer que já tem uma aproximação um pouco melhor, mas ainda está muito ruim. Só que à medida que eu for acrescentando mais pontos, calculando as imagens na função e gerando uma nova poligonal, vocês podem ver que a aproximação, o valor da soma dos comprimentos desses segmentos de reta, né, dessa poligonal, ele vai se aproximando bastante do comprimento da curva. Então, se eu continuar aumentando, ó, baixou um pouco, só que vamos começar a aumentar bastante. Olha o que está acontecendo. Quanto mais eu aumento, mais a soma dos comprimentos dessa poligonal aqui fica mais próximo do comprimento da curva. Isso porque eu estou começando a dividir, aumentar o número de pontos dessa partição e eu estou aumentando o número de pontos da curva. E de tal maneira que os segmentos de reta vão ficando pequenininhos e vão ficando cada vez mais próximos da curva que o gráfico da função está fazendo. Até o ponto que quando eu tiver 20 pontos, eu cheguei numa aproximação que erra 0,07. Então, é uma aproximação muito boa e a ideia é que a gente possa utilizar essa construção para chegar nessa integral que está sendo dada aqui. Então, vamos fazer um pouquinho de contas agora. A ideia é aquela. Então, a primeira coisa que vocês têm que pensar é que eu tenho o gráfico de uma função e eu gero uma partição, né, dentro do intervalo dado. A e B vão ser dados. Eu tenho esse intervalo, eu vou gerar uma partição e eu vou calcular uma poligonal. Mas se vocês lembrarem, nós precisamos calcular, né, essa poligonal aqui, unir esses pontos, as imagens desses pontos da partição, e eu vou chamar o ponto, imagem de cada um desses xi aqui, eu vou chamar de P. Então, esse é o PI menos 1, e esse daqui é o PI. E eu tenho que lembrar como é que eu calculo o comprimento de segmento de reta aqui utilizando as coordenadas. Então, peguemos aqui um segmento de reta que tem coordenadas A e F de A e B e F de B. Então, como é que eu calculo o tamanho desse segmento aqui? Né? O segmento que vai de A, F de A até B, F de B. Esse aqui.
é utilizando Pitágoras. Eu consigo gerar um triângulo retângulo, onde o lado, esse cateto aqui, ele é B menos A, é a diferença entre as coordenadas, né? A maior menos a menor. E esse outro cateto também vai ser f de B menos f de A, o maior menos o menor. Então, eu utilizo Pitágoras, eu calculo D, fazendo D ao quadrado, D é a hipotenusa ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Aqui o primeiro cateto é B menos A, e esse outro cateto é f de B menos f de A, que foram dados. E agora o Dzinho é calculado extraindo a raiz quadrada dessa soma dos quadrados. Então, trazendo isso para o nosso exemplo aqui, ó, eu tenho que cada segmento de reta tem coordenadas. PI tem coordenadas xi, yi, vou consertar aqui, xi, yi, e o PI-1 é xi-1, yi-1. E agora eu tenho que fazer o cálculo do tamanho desse segmento, que vai de PI-1 até PI. Então, está aqui. Esse aqui é o tamanho do segmento. Né? Vou colocar até aqui a barrinha para dizer que é o tamanho do segmento. E o tamanho do segmento vai ser raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos, aquela ideia. Só que os catetos são xi menos xi menos 1, tá? Xi menos 1, e a hipotenusa é yi menos yi menos 1. Ou a hipotenusa não, o outro cateto. E a hipotenusa, que eu quero saber o tamanho, é a distância entre PI e PI menos 1. Então, essa é a fórmula. Eu vou pegar essa fórmula e vou jogar aqui. Por que eu estou dizendo que o comprimento de todo a curva vai ser o limite do somatório? Porque vocês lembram que a gente vai ter que somar o tamanho de todos esses segmentos. Então, eu tenho que ter um somatório de 1 até n. Eu tenho que somar o tamanho de todos os segmentos. Só que eu quero que o limite de n tendendo ao infinito. E por que esse n? N é o número de segmentos. Nós vimos lá no GeoGebra que quando eu vou aumentando o número de pontos, eu vou gerando segmentos cada vez menores. Então, se eu conseguir mandar o número de pontos para o infinito, eu vou ter infinitos segmentos e no infinito eu tenho uma aproximação perfeita, né, dessa curva. Então, o meu comprimento L vai ser o limite desse somatório, desse segmento. Vocês vão ver que nós vamos chegar lá na fórmula da integral de Riemann, um pouco modificada. Então, vamos só ajustar aqui. Quem é xi menos 1? Lá da aula de integral definida, vocês vão lembrar que xi menos 1 é o ΔX, é o tamanho da distância na minha partição. Cada segmentozinho da minha partição é o ΔX. E esse fyi menos yi menos 1 é justamente o f de xi menos f de xi menos 1. Lembrando que os yi são imagens, né? Yi é a imagem pela função do xi. Então, eu estou querendo calcular a diferença entre as imagens. Aqui, para jogar aqui. Então, pelo teorema do valor médio, um teorema importante, lá do cálculo 1, eu tenho que a diferença entre as imagens vai ser a derivada do xi estrela, que é um ponto qualquer na verdade, não é ponto qualquer, né, gente? Existe. Pelo teorema do valor médio, a diferença das imagens vai ser igual a f' de x estrela, ou seja, existe esse ponto x estrela tal que essa igualdade é verdadeira, vezes o xi menos 1. Então, aparece a derivada de um ponto intermediário. Mas quem é f de xi menos f de xi menos 1? É justamente yi menos 1, que é o ΔY. Então, esse ΔY vai ser a derivada num ponto interno, né, do intervalo, vezes o ΔX. Ó, o ΔX apareceu de novo, xi menos 1. Então, eu venho e substituo o meu yi menos 1 por essa expressão aqui. Está aqui.
O tamanho do segmento, pi menos 1pi, é raiz quadrada da soma dos quadrados. Aqui é o meu ΔX, e aqui é a derivada no ponto x estrela, vezes o ΔX ao quadrado. E agora, eu tenho ΔX ao quadrado, que eu posso tirar da potência, e eu posso colocar ele em evidência, e sobra só quem? 1 mais derivada do xi estrela ao quadrado. O ΔX sai da raiz, cancela quadrado com quadrado, fica ΔX vezes a raiz quadrada de 1 mais a derivada da função no ponto x estrela ao quadrado. Então, eu pego essa informação, que é o comprimento do meu segmento, e substituo lá na fórmula, limite do somatório dessa expressão. E, comparando com o que a gente estudou lá em integral definida, vocês podem perceber que eu tenho limite de n tendendo a infinito num somatório de i igual a 1 até n, e eu tenho o meu ΔX. A única coisa que diferencia é que lá aparecia só o meu f de xi estrela, e aqui a função integrando não é f de xi estrela, é raiz quadrada de 1 mais f de xi estrela linha ao quadrado, derivada de f de xi estrela ao quadrado. Então, a única coisa que modifica em relação à integral definida é esse integrando. Então, eu posso definir o comprimento da minha curva como sendo a integral de a até b. Foi dado, se vocês lembrarem, foi dado o intervalo, o limite inferior e o superior. A f foi dada. Então, eu tenho que, para calcular o comprimento, eu tenho que calcular a derivada da f, jogar aqui nessa fórmula, que é a integral de 1 mais a derivada ao quadrado, e depois eu vou ter que calcular a integral definida. Calculo a indefinida, depois aplico o teorema fundamental do cálculo. Agora, para que eu possa calcular dessa forma, existe uma condição. Eu preciso que a minha derivada seja contínua no intervalo fechado. A derivada tem que ser contínua. Isso para que o integrando seja contínuo também. A função integrando seja contínua. Ou seja, a integrando seja integrável. Tá certo? Então, essa é uma condição muito importante. Eu não posso sair usando a fórmula se eu não garantir que a derivada seja contínua. Então, gente, era essa a aula. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Os exercícios, os exemplos, nós vamos fazer na nossa aula síncrona e nos vemos até lá. Grande abraço e até a próxima.